Hoje eu vou falar da STT, AESB3, antiga Tiet 11, Tiet 4 e mais antiga ainda Jet 4. Então a empresa aí vem de sucessivas reorganização societária, melhorando sua governança. Agora ela está no novo mercado. Tem tag along 100%. Eu já invisto nela há bastante tempo. Ela sempre pagou excelentes dividendos. E eu vou ver aqui os fundamentos da empresa. Depois eu vou traçar aí, ver o histórico dela para ver o que foi, tentar passar para vocês o que foi investir na STT. Depois eu vou até comparar aí a rentabilidade com outras empresas de outros setores, só para ter uma noção aí do que é investir na Tiet 11. Então, começando aqui pela liquidez diária, ela é bem negociada na bolsa, né? Então, tranquilo ser sócio dessa empresa. E aí, falando no valuation da empresa, né? Se ela está barata ou se está cara, pelo valor intrínseco de Graham, ela fica aí no meio termo entre as empresas que nós selecionamos: a Copel, que foi a primeira, a CEMIG, a SB3, a STT, né? A CPFL e a Eneva. E aí, assim, a gente tem que lembrar que no quarto trimestre de 2020 ela teve alguns ganhos não recorrentes que dá uma infladinha aqui no PL dela de 5,90 e dando a ela um valor um pouquinho melhor do que seria. Ela tem um PVP de 2,72. Porém, a gente tem que também analisar o que está acontecendo com as outras empresas, né? O fato é que ela ficou em terceiro lugar aí, que é bom, porque é uma empresa extremamente boa em dividendos. Está aqui a segundo lugar em dividendos, 6,81. Porém, dividendos extremamente previsíveis, né? Ela sempre costuma pagar nessa faixa aí, uma empresa excelente pagadora de dividendos. A Copel, a gente nunca vai poder ter certeza que ela vai conseguir manter esse 14%. Aliás, provavelmente não, né? Então, eu diria que dessas empresas aqui selecionadas, ela é a melhor pagadora aí no longo prazo. Mas o fato é que ela ficou em segundo no ranking. E aí, falando em dívida, ela tem uma dívida por EBIT de 1,85, ou seja, demoraria quase 2 anos aí para ela pagar essa dívida, dado o seu EBIT atual. Porém, novamente, eu falo do não recorrente aí que ela teve no quarto trimestre. Então, a gente poderia arredondar isso aqui para 2 anos, 2 e pouquinho de dívida por EBIT, tá? Os demais quesitos mostram que ela está com uma dívida um pouquinho alta mesmo, inclusive aí a dívida de curto prazo, tá um pouquinho apertada, deixando ela aí na quarta posição em dívida, nada muito assustador, porém um ponto aí de alerta, né? Falando em margens, ela tem margens muito boas, porém um pouquinho, novamente eu falo daquele quarto trimestre não recorrente, mas são margens sim muito boas. Historicamente dá para confiar que ela tem a melhor margem dentre as empresas selecionadas. Na rentabilidade de investimento, que tem o ROIC, o ROI e o ROA, a gente vê que ela tem o ROIC aqui melhor entre as empresas, um ROI um pouquinho inflado novamente, mas também o melhor das empresas, o ROA o melhor, o giro de ativos também melhor, a empresa acaba aí tendo o melhor rentabilidade de investimento, mas novamente um pouquinho inflado. O crescimento, ela fica na penúltima posição em crescimento, ela historicamente não é uma empresa tão de crescimento assim, é mais de dividendos, porém, recentemente ela tem investido em crescimento, então eu defendo ela que a dívida maior vai também colocar ela num patamar de crescimento um pouco maior, então uma coisa compensa a outra, aquela dívida não veio do nada, foi dívida aí em investimentos em diversificação energética. A empresa já passou por uma crise hídrica que afetou demais a sua geração de energia, que é toda hídrica, né? E agora ela está aí investindo em energia eólica, energia solar, começa agora a aparecer alguns resultados. Isso aí demora um pouquinho de tempo, né? Primeiro investimento, depois os resultados. Ela termina aí o ranking de fundamentos, quanto menor a barra melhor, então ela termina em segundo lugar, atrás da Copel. Mas aí eu acho que tem esse lado injusto aqui do crescimento dela. E ela fica aí com a Copel ganhando por causa de um crescimento um pouco maior e um dividendo aqui, que na verdade não é justo, ela ganhar aí justamente da SB Brasil, que tem dividendos aí geralmente extraordinários. O fato é que ela foi a segunda lugar em fundamentos, uma empresa bem legal. Vamos continuar o ranking de fundamentos, a gente vê o lucro. Aqui, se você pegar o site aí, Fundamentos, qualquer site que você vai ver vai ter alguns erros, porque ela fez a reorganização societária e toda hora que faz essa reorganização zoa todos os históricos aí de fundamentos. Então a gente vê aqui que o lucro
Então ela realmente foi impactada nesse período aqui, isso é verdade, tá? Teve crise hídrica e tudo, né? Deu um impacto. Porém, os dividendos, ela sempre foi excelente pagadora, como a gente pode ver aqui. E se a gente ver aqui o histórico correto da JET4, olha só, esse é o histórico correto dela, ela sempre pagou excelentes dividendos. Então aqui mostra que não paga, mas está errado. Ela pagou sim sempre dividendos payouts aí próximo do lucro. E para analisar o histórico da SB3, né, JET11, você tem que analisar lá para trás quando era JET4 ainda, porque senão o histórico sai zoado também no EBITDA, olha só. Esse aqui é o EBITDA da empresa, vinha crescendo sempre, aí deu uma queda, que isso aqui foi a crise hídrica, esse gráfico é verdadeiro. Olha só o EBITDA como foi impactado demais aí no fim de 2014, 2015 e chegou a impactar até 2016. Esse é o gráfico verdadeiro aqui do realmente impactado nesse período, mas olha só, o máximo que ela atinge aqui foi cerca de 1,7, né? Quando a gente vê aqui o JET11, olha só a diferença. Ele marca aqui 3,5. Isso aqui nunca existiu esse EBITDA para a empresa, tá? Então por isso tem que ignorar JET11 para trás de 2016. Então vendo aqui 2016 em diante, a gente vê que ela, depois da recuperação, ela vem aí aumentando aos pouquinhos, aumentando e dando até uma intensificada nessa aumentada aqui de 2019 para cá. Então esse aqui é verdade que teve um não recorrente, como vocês podem ver, ó. Mas sim, teria sido bom também estar intensificando essa subidinha aí, possibilitando a empresa de se alavancar mais, como a gente pode ver aqui, uma alavancada aumentando um pouquinho, e investimentos aí bons, tem investido bastante ela, né? E o melhor de tudo é que ela tem investido aí na diversificação hídrica, diversificação energética, exatamente para diminuir o risco hídrico, diminuir aí o risco que ela já sofreu no passado. Vendo o retorno sobre o capital investido, é realmente bom, mas tem esse impacto aqui no recorrente, né? Mas o fato é que é sim umas margens relativamente boas, assim. E aí a gente vê o PVP da empresa tá bem barata, aí a 2,72, abaixo do histórico, né, de 3,31 é a média da empresa, né? Vendo aí a cotação dela nos últimos dias, teve aquele oba-oba após a reorganização societária e depois caiu aí quase 6%, começando aí a indicar algum preço relativamente bom, para mostrar que o impacto da crise hídrica, pelo menos mesmo após a empresa já começar no nível de recuperação, ó, ela teve outros momentos de sofrimento aqui, ó, em pleno 2018, chegou a cair 23%, mas a longo prazo ela sempre vai aí se recuperando. Então ela recupera fácil aí as suas crises, seus problemas piores, diferente de algumas empresas que demoram muitos anos para se recuperar, né? Então eu montei uma carteira aqui teórica com a JET11, a Taesa e a Sanepar do mesmo período de 2016. Por que não peguei antes? Porque senão teria que pegar a JET4 e dar uma confusão. Porque então eu peguei assim no finzinho já da crise a JET11, não peguei a crise total, mas já demonstra que deu um certo impacto nas ações. A gente vê que ela rendeu aí bem menos que a Taesa, né, e bem menos que a Sanepar também. A Sanepar que viveu aí um momento de ouro, né? Então a gente vê que é bom sempre diversificar, isso aqui mostra isso. Mesmo assim, escolhendo empresas aí boas, a tendência é que elas se recuperem rápido. Ela transformou aí 10 mil em 24 mil praticamente em termos de patrimônio, né, em termos de cotação, e ainda tem aí uma paulada de 7,5 mil de dividendos. Então foi muito boa a empresa, mesmo pegando aí um trecho aí de problema que ela teve, né, um trecho aí finzinho da sua crise. Mostrando aqui como exemplo, eu pus o Banco do Brasil e a Petrobras, não é de 2016, esses aqui são de 2008, para mostrar outra crise que elas passaram, para você ver que quando a empresa está aí no setor complicado é mais difícil. A Petrobras ela patinou nesse tempo todo, olha só, peguei mais ou menos no próximo do pico mesmo para mostrar o problema que é ter uma empresa aí de dívidas. Eu nem peguei o pico máximo, peguei por aqui assim e olha só, sofrido, né? Sofrido. Já o Banco do Brasil, olha um comportamento que ele teve já melhor. Ele sofreu realmente, caiu aqui 50 e poucos %. Aquele ano lá foi muito ruim, 2008. Eu comecei a investir em 2007, aí vocês imaginam quanto que eu sofri nesse período aqui.
Mas quando a empresa é boa, a recuperação vem bem mais rápido, a empresa foi se recuperando e nesse período aí ela conseguiu, vou mostrar aqui, ó, sair de 10 mil investidos para 28 mil investidos, mais uma paulada aí de 18 mil e meio. Então o Banco do Brasil mandou muito bem, se recuperou da crise, mesmo sendo uma empresa estatal. Já a Petrobras só se salvou aí pelo dividendos, não teria ficado negativo assim. Eu citei essas duas empresas porque foi as que eu tive, eu vivi na pele nisso, então por isso que eu resolvi as colocar aqui, já que eu as tive aí em 2008, eu não lembro se o Banco do Brasil foi exatamente nesse período, mas eu tive ele há muito tempo também, a Petrobras desde 2007. E é a comparação que eu falo aí com a Tiet 11, que se recuperou relativamente bem, mas é sempre bom você se diversificar, mesmo que seja dentro do mesmo setor, porque aí você evita esses riscos aí. Eu infelizmente não consegui simular aqui, pegando aí no auge, no pico da Tiet 11, que era a Jet 4 ainda, né? Para mostrar o que aconteceu com ela, mas ela saiu bem mesmo assim, que eu tive ela por esse período e sei bem disso. Então agora eu vou traçar aí o caminho que a STT está traçando para frente e também aí comentar o resultado do quarto trimestre. Teve uma certa redução operacional, mas teve um aumento bem grande aí nos lucros, no EBITDA, mas também tem o não recorrente, a gente tem que pôr tudo isso na conta para tentar entender o resultado da empresa. Mas na verdade, eu me atentaria mais aos planos da empresa do que propriamente aí aos números, tá? Ela tem aí planos de diversificação de portfólio, ela é uma geradora de energia. Eu investia nela desde muito tempo, ela era Jet 4, ela teve crise hídrica aí, né? E eu sofri bastante com ela, as ações sofreram bastante com a crise hídrica de São Paulo, que afetou a Sabesp, também é uma geradora de energia hídrica aí. Depois disso ela está diversificando, você pode ver aqui fonte, além da hídrica, né, tem a fonte eólica, a fonte solar, e cada vez vai aumentar mais, tá? Então isso é bem positivo para a empresa. Mas falando aqui do que está acontecendo, os níveis dos reservatórios que seriam mais preocupantes estão aí, ok, até subiu aqui um deles, mas tá ok, um caiu um pouquinho, 1,2, outro subiu, tá tranquilo. O que afetou mesmo foi a afluência, a gente vê aqui, ó, 10,1 negativo, 7,7, aqui 6,1 e 2, então diminuiu a afluência, que acabou levando aí a uma geração de energia menor pela fonte hídrica em relação ao trimestre do ano passado, tá? Já em termos de ventos, ela deu azar aí, que também diminuiu, tá? 12%, levando aí uma redução da energia em 10%, seria em 22%, né? Só que ela tem um novo portfólio, aí que é legal inserir, investir em novos projetos, investir um novo aqui, que deu uma reduzida aqui, isso ficou só em 10%. Assim, isso é ruim? É ruim, mas é bem provisório, assim. Se fosse nível de reservatório, também seria teoricamente provisório, mas pode demorar muito mais. Isso aqui é bem pontual, né? Na verdade, a palavra certa, pontual. No trimestre que vem deve voltar ao normal, esperamos nós, né? E aí tudo volta à tranquilidade. E na fonte de energia solar aumentou 6,5%. Aí a questão dela não investir mais em solar, já que oscila teoricamente menos, é porque a fonte de energia solar é mais cara que a eólica. A eólica está evoluindo muito, ficando mais barata, né? Eu já fiz um vídeo falando disso, inclusive. Falando dos números financeiros aí da empresa, a gente vê que o lucro bruto aumentou 122%, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque ela teve um não recorrente referente a 947 milhões de ressarcimento de GSF. E a gente tira esse número daí, dá 951 milhões. Então realmente deu um aumento, mas não foi tão grande. Aqui vamos voltar para outra tela aqui, que eu acho que está melhor. Aqui a gente vê também que a empresa comprou mais energia, comprou muito mais. Então ela usou parte desse não recorrente aí, provavelmente para comprar também aqui energia. Olha só, aqui ela estava vendendo, aqui ela comprou, então ela tem aí um lucro que vem para frente, né? O EBITDA também a gente tem que tirar parte aí do não recorrente, e assim como o lucro líquido, aí seria uma parte menor, não, esses 900 e pouco. Enfim, ela não sei porque a empresa não deixou mais claro esses números aqui, tá? Além do que eu falei lá da solar, que eu já vou mostrar mais para frente também, e a eólica, ela tem investido aí na energia, na comercialização de energia, como eu já mostrei lá, ela comprou mais até energia nesse semestre, nesse trimestre, e aí olha só, ela lança o Energia Mais, que é uma plataforma digital de comercialização de energia no varejo. Isso aí é algo incrível, né? Uma empresa aí entrando, né, empresa de energia entrando na área de tecnologia, facilitando aí a comercialização de energia para seus clientes.
Aí você vê que o portfólio dela já está até bem vendido aí para frente, ela tem aí tudo organizadinho, energia eólica, aqui de azul disponível para venda, ó, tem pouco, ainda lá para 2024 que abre mais brechas, mas é muito legal esse investimento da empresa diversificando não só na solar. Para que serve a comercialização de energia? Ela funciona mais como uma otimização, né? Ela vai vendendo aí conforme ela vê brechas de preços no mercado, ela compra, vende, e também para vender algum excedente seu aí. E então os investimentos dela, falando dos investimentos dela, aqui está, ela está investindo bem mais aí, ó, ela investe também em modernização e manutenção do que ela tem para melhorar a eficiência e tem conseguido até, e também investe aí, ó, em expansão. Aqui está o que ela está planejando investir aí na expansão do complexo eólico. Nós vimos que tem 2 lá, mas ainda vai ter mais complexo eólico aqui a vir, bem relevantes inclusive. E falando do que ela tem hoje aí no portfólio de geração de energia, ela tem uma capacidade total aí de 3,9 gigawatts e ela, depois das expansões, vai chegar a 5,2, tá? E ainda contando aí com o pipeline, ela vai para 7,2. Então tem bastante coisa aí pela frente, até porque ela tem boa parte aí da sua produção de geração de energia, ó, que vai vencer aí em 2029. Ainda está relativamente longe, mas por isso ela já tem que ir adicionando novos, porque ela não sabe se ela vai conseguir de repente renovar isso aqui, né? Então ela tem, olha só quanta coisa que ela tem ainda para ver, para instalar. É bastante, ó. O complexo eólico de Cajuína é bem grande aqui, ó, 1.100. Aí tem o complexo Tucano 260, esse aqui está no pipeline. Aí em desenvolvimento ainda tem 322, o complexo Tucano, o complexo de Cajuína 45, e hoje olha só que ela tem 386 e 187. Então tá conseguindo aí uma aquisição bem forte aí pela frente, né? Então ela tem muita coisa ainda para entrar, e logicamente aí com ciclos bem longe. E na geração de energia ela já tem aí praticamente instalado já aí quase 300. E agora nós vamos ver o endividamento da empresa. O cronograma está tranquilo, tá bem, ela tem uma dívida relativamente alta, mas está bem dividido aí ao longo dos anos. Nada assim muito grande, como vocês viram, ela está em processo de investimento e diversificação. No futuro ela vai ser bem diversificada aí dentro da geração de energia, né? Ela tem aí o rating internacional dela muito bom, e nacional também. Bom, só para concluir, ela é uma empresa aí que teve alguns contratempos no operacional, o lucro dela, o EBITDA, tudo aumentou demais, mas teve um recorrente que a gente tem que ficar atento. Esse não recorrente está sendo usado de forma positiva, ela está uma empresa que está em processo de investimento, então é excelente, está diversificando em fonte de energia eólica, fonte de energia solar e também aí na comercialização de energia. Então no futuro ela pretende ser uma empresa aí bem diversificada, excelentíssima pagadora de dividendos. Então comenta aí, você tem a SGT, você pretende ter a SGT? O que você acha dela? Daí sua opinião, é muito importante seu comentário para dar relevância ao vídeo no YouTube. Eu agradeceria muito também o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!